paz, meus queridos e amados irmãos. Nesse mês, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses e o nosso assunto é Cristo, o nosso fundamento. Então, indo nesse rumo, o nosso estudo de hoje, nós vamos então estudar o texto de Colossenses, capítulo 2, de 20 a 23. Veja o que diz o texto. O texto diz da seguinte forma: Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivessem no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, esse é o texto que nós vamos falar nessa noite, e o tema da mensagem, do estudo dessa noite é Cristo, o nosso fundamento, liberto das regras e firmados em Cristo. Há uma tendência, meus queridos e amados irmãos, a tendência humana de tentar ajudar Deus, se ajudar entre aspas, Isso é muito antigo. E essa tendência de tentar dar uma mãozinha para Deus é extremamente ofensiva. E é como se nós disséssemos com nossas atitudes: Senhor, a tua obra não foi suficiente. Então, esse tipo de pensamento esconde uma incredulidade sutil e venenosa. A cruz não precisa de complementos. A obra de Cristo não é uma base para ser completada por nossos rituais, méritos e regras. Ela é o edifício completo, perfeito e eterno. No primeiro século, os falsos mestres eles estavam tentando melhorar o Evangelho ao misturá-lo com elementos da antiga aliança, festas, dietas, sábados, rituais e cerimônias. Aquilo que fora instituído por Deus para apontar para Cristo. E estava sendo usado agora, nos dias de Paulo, como se Cristo não tivesse vindo. Era como trocar a realidade que é Cristo Jesus pelas sombras. Agora eles tinham a realidade que é Cristo. Que necessidade eles tinham de voltar às sombras? O Dr. John MacArthur, falecido essa semana, ele comenta isso com precisão no livro Nossa Suficiência em Cristo. Ele diz, observe o que ele diz: sempre que tentamos adicionar algo à obra de Cristo, nós negamos sua suficiência. Toda tentativa humana de completar a salvação é um insulto à obra de Cristo Jesus na cruz. Meus queridos e amados irmãos, acredite, isso não ficou só no passado. Hoje, essa mentalidade continua viva, só que com outras roupagens. Alguns colocam sua confiança em campanhas, em votos, em objetos, em performances religiosas, e outros se apegam à doutrina de homens, jeitos de se vestir, calendários específicos, dietas, liturgias específicas, como se isso os tornasse mais santos, mais aceitáveis diante de Deus. Mas o problema não está apenas no que se faz, está na ideia de que Cristo não basta, de que Cristo não é suficiente, e que precisamos de algo mais para sermos espirituais. Meus queridos e amados irmãos, a verdade bíblica, no entanto, é clara. Cristo é o fundamento. Cristo é suficiente. Nele já temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida de piedade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. É isso que Paulo afirma com vigor nesta carta. E hoje nós chegamos à conclusão desse bloco que temos estudado nos últimos dias. Um estudo
extremamente maravilhoso. Ele começou no versículo 8 do capítulo 2, onde Paulo vem desmascarando as filosofias humanas, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. Né? O que é filosofias humanas, humanismo? É a exaltação do homem, centrada, né? O homem como centro, né? de significado, de importância, né? Verdade, moralidade, em vez de Deus. Ou seja, quando colocamos o homem no centro em vez do Senhor. O legalismo, o que é legalismo? É a substituição da graça de Deus por regras humanas, como meio de salvação e espiritualidade. O que é misticismo? É a busca por experiências espirituais subjetivas, além da revelação bíblica e da suficiência de Cristo. E asceticismo é a tendência de alcançar a santidade por meio da negação severa do corpo e prazeres ilícitos. Prazeres lícitos, digo, né? Como se isso produzisse justiça. Não, a nossa justiça é nos concedida através de Cristo Jesus. Então agora, nesse texto, nos versículos 20 a 23, Paulo destrói o orgulho religioso com uma pergunta cortante. Observe como ele diz: se, pois, estáis mortos com Cristo contra os rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivessem no mundo? Versículo 20. Então essa pergunta de Paulo, ela nos leva a refletir: se morremos com Cristo, essa é a essência da vida cristã. Todo cristão é alguém que morreu juntamente com Cristo, né? Por que, então, Paulo pergunta, por que estamos tentando viver por regras que ele mesmo já venceu? Né? Se Cristo é o nosso fundamento, por que queremos construir em cima dele uma xoxa, uma tapera, né, com nossos argumentos humanos? Pura tolice. Vamos ao texto, vamos observar como Paulo coloca essa questão. Né? Por exemplo, a primeira coisa que Paulo fala é: mortos com Cristo, libertos dos rudimentos do mundo. Ou seja, se nós morremos com Cristo, nós somos libertos dos rudimentos do mundo, dos princípios, daquilo que o mundo valoriza. Se estáis mortos em Cristo, Paulo começa o versículo 20. A morte com Cristo é realidade espiritual. Tanto em Romanos capítulo 6, versículos de 6 a 11, quanto Gálatas 2, 20, Paulo diz que o cristão é alguém que morreu com Cristo Jesus. Alguém que foi crucificado juntamente com Cristo Jesus. Então, por isso, agora ele tem uma nova vida. Não existe cristão, não existe alguém que esteja em Cristo, que não tenha morrido juntamente com ele. Né? Não tenha o seu corpo crucificado juntamente com ele. Rudimentos do mundo. O que é isso? É princípios elementares, legalismo, asceticismo, né? Invenções humanas. Né? Paulo pergunta: se vocês morreram para esse sistema, por que vivem como se ele mandasse em vocês, como se ele ditasse as regras sobre a vida de vocês? Meus queridos e amados irmãos, quando vivemos como se a nossa justiça dependesse do que fazemos ou deixamos de fazer, nós estamos negando a Cristo Jesus. A nossa justiça não depende disso, depende única e exclusivamente de Cristo Jesus. Não depende daquilo que nós fizemos ou fazemos, mas depende daquilo que Cristo fez por nós. Em segundo lugar, observe regras humanas que parecem piedosas, mas são enganosas. Versículo 21 e 22. Não toques, não prove, não manuseis. Então nós vemos aqui 3 verbos que descrevem um estilo de vida regulado por proibições externas. Paulo diz: tudo isso perece com o uso. São coisas temporárias, passageiras. São doutrina de homens e não de Deus. Tem aparência de piedade, de utilidade, mas não tem nenhum poder. Nenhum poder. Nenhum. Né? Então, tem gente que pensa que a espiritualidade é uma lista de coisas que nós... coisas que não se faz,
né? Tem que espiritualidade é uma lista de coisas que não faz, né? Mas não é isso. A espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, né, Paulo ensina, é o que Cristo fez por nós. É aquilo que Ele realizou, não é aquilo que nós realizamos. Espiritualidade não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que Cristo fez por nós. Cristo não veio reformar a nossa vida. Ele veio nos regenerar. E Ele fez isso através da sua morte, através do seu sacrifício. Ele nos deu nova vida, né? E não uma cartilha para nós possamos seguir os passos. Não. O que nós fazemos, aquilo que nós fazemos para o Senhor, ou lemos a Bíblia, ou oramos, ou vamos à igreja, ou entregamos o dízimo, ou qualquer coisa que nós fazemos, é resultado daquilo que Cristo fez por nós. Não é o que nós fazemos que nos salva, é o que Cristo fez por nós que nos regenera, que nos transforma. Observe agora a aparência. Paulo diz em terceiro lugar no versículo 23, essas coisas têm aparência de sabedoria, mas ineficácia nenhuma, zero. Aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo. Paulo diz, mas na realidade não tem poder para combater o pecado, né? Essas práticas parecem sábias, têm cara de piedade, mas são autoimpostas. Ou seja, nós mesmos que impomos, são superficiais, são centradas no eu e não centradas em Cristo, né? Se nós precisássemos, se nós fôssemos capazes de salvar a nós mesmos, meu Senhor, não precisava de Cristo ter vindo. Não, Ele veio por causa da nossa ineficácia em operar a nossa própria salvação. Foi Ele que fez isso por nós. Paulo diz, essas coisas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne, ou seja, para o orgulho, para você bater no peito, né? Para você dizer, olha o que eu fiz. Não, veja o paradoxo, o asceticismo, a autonegação religiosa alimenta o orgulho espiritual. Eu fiz isso, né? Veja como sou humilde, veja como sou disciplinado, né? Mas por dentro a carne está satisfeita, né? Cheio de orgulho, satisfeita com a sua própria aparência. Isso é o que Deus não aceita. Jesus Cristo veio nesse mundo para realizar a nossa salvação, para salvar o ser humano, não para ser um amuleto, não para ser uma muleta, para ser um auxílio. Não, Ele veio para salvar de fato. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, observe, a Escritura Sagrada diz, estai, pois, firmes, né, na liberdade em que Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo a esse julgo. Mateus 23 e 27, ai de vós, escribas e fariseus, sois semelhantes a sepulcros caiados. Ou seja, os fariseus, líderes religiosos dos dias de Jesus, eram pessoas extremamente, né, externamente tinham aparência, né, tinha aparência de piedade, impressionava as pessoas, mas na prática eles eram totalmente corruptos. Porque o que eles faziam, a justiça própria, né, imposta por eles mesmos, não tem nenhum poder para a salvação, né? Nós somos salvos por aquilo que Cristo realizou por nós. Hebreus 13:9, a Escritura diz, não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. Estranhas a quê? Estranhas ao Evangelho, que não diz respeito à palavra de Deus, que não é ensinado na Bíblia, né? Então, qual a aplicação para a igreja hoje? Como nós podemos aplicar isso para as nossas vidas hoje? O legalismo moderno ainda existe, amados. Pode vir disfarçar de disciplinas espirituais obrigatórias ou de modernismo religioso, né? Subir ao monte,
jejuar, né? Essas práticas. Não tem nada de errado em você jejuar, né? Fazer uma consagração, nada de errado, né? Desde que isso não seja a base da sua fé, da sua confiança, né? Desde que isso não seja o alicerce sobre o qual você esteja se apoiando para a sua própria salvação. Isso você faz porque você é salvo, porque você nasceu novamente, porque você tem desejo de ter comunhão com Deus, porque o andar em intimidade com Deus é o desejo profundo do seu coração. Então, por isso você tem prazer em ler a Bíblia, tem prazer em entregar os seus dízimos, tem prazer em entregar a sua oferta, tem prazer em vir à igreja, em participar das reuniões. Isso você faz não para ser salvo, mas você faz porque você já é, porque você já nasceu novamente. Então a suficiência de Cristo deve moldar nossa identidade. Devemos demonstrar para todas as pessoas, deixar claro isso, que Cristo é suficiente para nós, né? Não somos definidos, meus queridos e amados irmãos, pelo que evitamos, né? Ou pelo que fazemos, mas somos definidos por aquele a quem seguimos, né? Porque seguimos a Cristo Jesus. É por isso que nós carregamos esse nome de cristão, porque nós seguimos a Cristo Jesus, nós confiamos naquilo que Ele realizou por nós. A verdadeira santidade não nasce de um coração, a verdadeira santidade nasce de um coração regenerado, não da aparência externa. Firmados em Cristo, observe isso, não precisamos de códigos humanos, temos o Espírito Santo para nos dirigir a nossa vida, temos a palavra de Deus. Então, como conclusão, deixe-me dizer para você o seguinte, Paulo encerra este bloco com um alerta pastoral. Ele diz, não deixe prender por aquilo que parece santo, mas não vem de Deus. Não deixe seguir por esse caminho, firme-se em Cristo, alicerce-se nele. Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa liberdade, Ele é a nossa justiça. Nós somos justos e somos aceitáveis diante de Deus, seremos recebidos na sua presença por uma eternidade sem fim, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele fez em nosso favor. A Escritura diz que Ele é justiça nossa, Ele é a nossa justiça. Observe esse texto, Colossenses 2, 9 e 10, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Cristo é pleno. Em Cristo nós temos o Deus na sua plenitude e estáis perfeitos nele. Ou seja, em Cristo nós somos perfeitos aos olhos do Pai. Se nós estamos em Cristo, então temos acesso ao Pai, estamos na sua presença. Não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Ele fez por nós. O que nós fazemos é resultado daquilo que Ele fez por nós, da salvação que opera em nossas vidas. Que Deus possa abençoar a cada um de nós nessa ocasião. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém.